Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Ricardo Goulart, que anunciou sua aposentadoria dos gramados nessa última semana. E assim, o jogador que falou, né, do Cruzeiro e tudo mais, até porque teve uma passagem muito grande na sua carreira, eu diria que a principal aqui na sua carreira, né, o auge foi no Cruzeiro. E quero falar aqui também sobre uma coisa que eu acho que ele deveria, ter voltado para o Cruzeiro no final do ano passado. Com toda certeza terminaria a carreira muito mais em alta, né? Ele terminando no Cruzeiro ao invés do Bahia, até porque não conseguiu jogar e estaria, por exemplo, conquistando o acesso, o título da Série B para a Série A do ano passado pelo Cruzeiro, e seria o único jogador que conseguiu, né, o bicampeonato 2013-2014 a conseguir tal feito. Além disso, quero falar com vocês sobre quanto que o Cruzeiro pode faturar, no caso, com a expectativa desse ano de terminar em qual posição, né, na tabela, que pode render um valor interessante para o Cruzeiro. Além disso, também sobre o Fernando Canezin, anunciado em uma outra equipe aí da Série B, onde que o jogador está, atleta que surge muito bem no Cruzeiro com o Paulo Pesolano, acaba perdendo a titularidade e que foi anunciado numa outra equipe da Série B nessa semana. Mas antes de começarmos por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, no caso de 40 mil inscritos. Então quem puder se inscrever, deixar seu like, sem dúvida vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui da Bet7, Casa de Apostas Esportivas, que preparou ótimas cotações para o duelo nesse final de semana do Campeonato Brasileiro, e destacar aí, por exemplo, o jogo do Cruzeiro e Grêmio, que no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não está disponível as cotações, tá? Mas possivelmente quando estiver saindo para vocês, já vai estar lá essa partida na Bet7 para você apostar no jogo do Cruzeiro com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Vai ter outras partidas também no sábado e no domingo, destaques aí para Internacional e Flamengo, Vasco e Palmeiras, tem também, no caso, Goiás e Corinthians, Bahia e Botafogo, América Mineiro e São Paulo. Então, para você começar, o link está aqui embaixo na descrição e também nesse QR Code aparecendo aqui na tela. Bom, quero começar aqui falando sobre a expectativa do Cruzeiro em relação à premiação, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, onde assim, o Cruzeiro divulgou nessa última quarta-feira qual que é a projeção para esse ano, que seria, né, de terminar em 12º ou 13º lugar, fala até mesmo dita pelo próprio Ronaldo, e assim, quanto que isso garantiria para o Cruzeiro na prática? Para você ter uma ideia, o Brasileirão desse ano vai pagar um pouco mais, porém bem parecido com o que foi a premiação para os clubes na Série A do ano passado. E com essa pontuação que o Cruzeiro espera, no caso de 53 pontos, pode terminar até acima, mas uma expectativa aí de 12º lugar, que poderia render ao Cruzeiro 18 milhões de reais. Para você ter uma ideia, 12º lugar ano passado foi o Santos, que conseguiu 18 milhões. O 10º colocado, que foi o América, já conseguiu 24 milhões e 700. Então assim, às vezes essa diferença é de 1 ponto, 2 pontos. E pode custar aí alguns milhões a mais para o clube, né? Igual nesse caso, mais de 6 milhões e 700 mil reais. Por uma diferença pequena, né? Que às vezes o 10º colocado para o 12º, a diferença às vezes é por saldo de gols, cartões amarelos, né? Para você ter uma noção. E o Cruzeiro com esses 53 pontos, em alguns campeonatos poderia terminar em 9º lugar, 10º, 11º, 12º, outros em 14º. Então acaba girando bastante, porém é uma projeção, eu acho que até muito otimista, né, que tiraria completamente a chance de ser rebaixado com 53 pontos e que ainda garantiria, né, esse valor bem relevante, fora ainda uma participação na Copa Sul-Americana. E você, qual que é a sua expectativa do Cruzeiro para o Campeonato Brasileiro em relação à classificação, né, e também essa expectativa de poder gerar um caixa razoável, interessante, apenas com a premiação vinda da CBF? Bom, quero falar aqui também sobre o Ricardo Goulart, jogador que anunciou na quarta-feira a sua aposentadoria nos gramados, no caso lá pelo Bahia. Inclusive nessa sexta que eu estou gravando aqui o vídeo, deve sair um pronunciamento dele oficial e tudo mais, porém o jogador aí que tem seus 31 anos de idade resolveu aposentar muito cedo, né? Quando eu vi a notícia eu pensei, 33 anos realmente está muito novo, acho que dava para ele jogar um tempo a mais. Porém 31 realmente me pegou de surpresa, e olha que se você for analisar friamente, a carreira do Ricardo Goulart meio que dá uma parada mesmo lá em 2017 para 2018. 2018 eu diria que foi o último ano, porque ele jogou naquela temporada 28 jogos pela equipe do Guangzhou, marcou 21 gols e 6 assistências. Números absurdos, né? Só que na temporada anterior ele havia disputado 41 jogos pelo Guangzhou, 2017, 2016 mais de 45 jogos e 27 gols,
2015, 50 jogos, 2014 pelo Cruzeiro, 50 partidas. Então, desde então, ele já deu uma quebra, né, em relação a número de jogos, e 2019 em diante só foi indo realmente um número bem menor de partidas. 12 jogos pelo Palmeiras, 4 gols e 3 assistências, depois vai lá pro eBay da China, e aí sim, até que teve uma temporada inteira de 30 jogos, porém apenas 8 gols. Depois fica 2020, 4 jogos apenas, e 2021 com 13 atuações pela equipe do Guangzhou, 7 gols e 2 passes. Ainda no ano passado vai para o Santos, 30 jogos e 4 gols, não conseguiu ir bem. Na Série B pelo Bahia, 16 partidas, 2 gols e 2 assistências, mesmo número que ele tem até aqui na temporada, somando aí pelo Bahia 32 jogos, 5 gols e 2 passes. Então, perdeu, né, no caso, aquela característica de marcar 20 gols, 15, 16, 25, no caso, pelo futebol brasileiro, ou, por exemplo, pela equipe lá do Guangzhou, e anunciou essa sua aposentadoria com apenas 31 anos de idade. E é aquela coisa, né, até nós aqui do Cruzeiro, por ter aquela lembrança do Ricardo Goulart, jogando junto com o Everton Ribeiro, até mesmo com o Dagoberto, era de se esperar que, por exemplo, ele iria até uns 34, 35, 36 em altíssimo nível, como, por exemplo, o Everton Ribeiro no Flamengo, né? Ninguém diz que o Everton Ribeiro já está com 35 anos de idade, de forma alguma, e deve seguir aí por mais uns 3, 4 anos tranquilamente. Por exemplo, o Dagoberto jogou, né, até os 38 lá no Londrina, em altíssimo nível. Ele jogou, por exemplo, até os 35, 34 também, e o Ricardo Goulart anunciando essa aposentadoria aos 31 anos. É aquela coisa, fisicamente eu não tenho certeza se ele está 100% como era na época do Cruzeiro, porque passou por muitos problemas físicos, 2019, 2018, 2020, 2021, até ano passado pelo Bahia, pelo Santos, ele vinha trazendo alguns problemas, porém vinha conseguindo jogar com frequência. Tenho certeza que por conta dele ter jogado muito tempo lá na China, ser o principal jogador do futebol chinês por 5 anos e meio consecutivo, deve ter garantido uma questão financeira muito tranquila, né, para o Ricardo Goulart. E é uma questão que eu fico com o pé atrás também, né, porque, ano passado o Cruzeiro realmente demonstrou interesse nele, na sua volta, e ele acaba indo para o Bahia. Com certeza o projeto do Bahia mais interessante a longo prazo, só que assim, tenho certeza que a diferença salarial deve ter sido o quê? No máximo 100 mil, 150 mil. Acho que o Ricardo Goulart deveria sim ter voltado para o Cruzeiro. Não sei se estaria vivendo uma fase excelente. Eu acho que não. Acho que se ele fez esses números pelo Bahia na mesma competição que o Cruzeiro, não esperaria algo muito diferente. Porém, iria encerrar a carreira aqui no Cruzeiro, iria conquistar o acesso da Série B para a Série A pelo Cruzeiro, um título aí da Série B, e ainda seria o único jogador, né, que ganhou esse bicampeonato 2013-2014 e que estaria no elenco de 2022 na disputa da Série B. Então, acho que seria muito legal, né, ele terminar realmente com uma chave de ouro aqui pelo Cruzeiro, que ele acabou optando então por jogar no Bahia e acaba aposentando muito mais cedo, né, do que todo mundo imaginava. Enfim, quero saber o que você acha então do jogador. Acho que se ele ainda viesse para o Cruzeiro, por exemplo, se fosse por agora, né, depois dessa passagem pelo Bahia e pelo Santos, que foram 62 jogos, marcou aí apenas nesse período 9 gols e outras 6 assistências, acho que daria algum resultado, até porque ele tem jogado mais como meio ofensivo, né, apesar também de fazer um papel como um falso 9, como um centroavante. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Fernando Canezin, que vai jogar lá na equipe do Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogador que viveu altos e baixos aqui pelo Cruzeiro, principalmente com o Pesolano, né? Porque, para você ter uma ideia, ele começa a temporada como titular. Dos 11 primeiros jogos do Cruzeiro, ele joga 10, sendo 9 como titular. Então ele começa ali o Campeonato Mineiro titular absoluto e até que jogando bem, né? Mas assim como outros jogadores do elenco do Cruzeiro, a Raposa foi passando por uma reformulação natural durante a temporada. Ele, o Rômulo, acabou perdendo completamente o espaço depois do estadual para o início da Série B e acabou ficando muito mais no banco de reservas do que qualquer outra coisa. O Fernando Canezin, apenas 23 jogos e 2 gols na última temporada pelo Cruzeiro, foi jogar o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, desempenho razoável. Dos 8 jogos que o time fez, ele jogou 6 e deu uma assistência, e agora então foi anunciado como novo reforço, né, do Criciúma para a disputa da Série B. Jogador que até falei, né, que perdeu muito espaço e que vai lembrar também igual do caso do Rômulo, que o Rômulo até recebeu uma proposta do Ronaldo para trabalhar, né, no clube, porque ele já tem, por exemplo, alguns certificados e tudo mais para ser treinador de gestão, um cara muito capacitado também. Mas o Rômulo, assim, nesse caso, ainda não arrumou nenhum clube para a temporada de 2023. Não sei se ele teria interesse de continuar no futebol brasileiro, até porque ele é muito mais conhecido na Itália, onde jogou por mais de 11 anos consecutivos, do que no país. E o Rômulo foi em números bem parecidos na última temporada. 26 jogos pelo Cruzeiro, 1 gol e 2 assistências. O Canezin, o último jogo que ele jogou foi ainda
no mês de outubro pelo Cruzeiro contra o Brusque, que foi quando ele começa como titular. Já o Rômulo, o último jogo dele foi na última rodada, contra o CSA, aquela virada de 3-2, né? Então quero saber o que você espera do jogador. E assim, alguns atletas que acabam não dando muito certo no Cruzeiro no ano passado, mas foi importante, né, para o grupo de forma geral, até porque teve um papel importante, igual eu falei, principalmente no início do ano. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui embaixo, conferir outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe para vocês sobre o mercado da bola. Vai aqui dar uma olhada, o link embaixo na descrição. No caso do da Bet7, para você começar a apostar com 100% de bônus no seu primeiro depósito. Valeu, galera!